meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal, onde nós falamos sobre carros do nosso dia a dia. Se você é daqueles que ainda tem um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de desconfiança com relação a carros 3 cilindros, esse carro aqui é perfeito para você. O motor dele é um motor mais do que conhecido no mercado, motor família 1 da GM, que é motor de Corsa, 4 cilindros, 8 válvulas. Quer um motor mais tranquilo de manter do que esse? Atualmente praticamente não tem. O que dizer sobre o Prisma? Esse que é um dos carros mais vendidos do Brasil desde o seu lançamento. E até hoje, hoje não existe mais Prisma, hoje é Onix Plus. 3 cilindros, correia banhada a óleo e tudo. E mesmo assim, até hoje é um dos carros mais vendidos do Brasil, tá? Tanto 0 km quanto seminovos e usados. E nós vamos dizer aí as razões por trás disso, e o que esse carro tem de bom e o que ele tem de ruim. Na verdade, serão pontos negativos primeiro, depois pontos positivos, igual eu sempre faço. Primeiro ponto negativo do Prisma, dessa versão aqui, LT 1.0, na minha humilde opinião, desempenho. Falando de 1.0 aspirado, não tem como você ter economia de combustível e desempenho no mesmo carro. Isso só é possível com motor 1.0 se for turbo. 1.0 aspirado, ou você tem economia ou você tem desempenho, não dá para ter os dois. Quando eu falo desempenho, principalmente torque, retomada, arrancada, tá? Porque de velocidade final ali de cruzeiro numa viagem, depois que ele embala, depois que ele sai da inércia ali, você consegue manter ali de boa, 100, 120, ultrapassagem e tal, tranquilo. Mas a retomada e a saída, a arrancada, deixa a desejar, tá? Segundo ponto negativo do Prisma, ruído interno. E falando de ruído interno, estamos falando não somente de barulho de acabamento, de plástico vibrando em marcha lenta, como você deve estar até ouvindo agora, ó. Tá vendo aí? Não sei se dá para ouvir, mas está fazendo. Mas também o isolamento acústico desse carro não é dos melhores. Na rodovia, principalmente, você percebe ele urrando um pouco, né? Passa bastante barulho do motor para dentro do carro. Outro ponto negativo do Prisma LT 1.0, na minha opinião, faróis. Os faróis originais desse carro, que vem nele mesmo, de linha de montagem, são pouco eficientes na minha opinião. Então eu recomendo, se você comprar um carro desse aqui usado, você vai e troca essas lâmpadas aí por uma lâmpada mais potente, uma lâmpada LED ou o que seja. Mas a original não vai te atender não, tá? De noite você vai passar uma raivinha, principalmente na rodovia aí. Outro ponto negativo do Prisma é o preço de revenda. É um carro caro. Prisma e Onix são carros caros, tá? Esse é um ponto negativo para você que está querendo comprar um. Esse aqui, por exemplo, 2015, o valor de tabela dele é 43 mil. Aqui na minha região, não sei aí na sua, você pode até comentar aí. Aqui na minha região, tô falando do sudoeste do estado de Goiás, esse carro aqui, em boas condições, um carro com a quilometragem justa, bem conservado, documentado e etc, com a mecânica em dia, vende acima da FIP. A FIP dele hoje é 43 mil reais. Esse carro aqui está sendo anunciado por 45.900 e ele está praticamente vendido. Tem 2 dias de anúncio esse carro. Então você que é fiscal de FIP aí, FIP não é regra, FIP não é lei, tá? É o mercado que dita a FIP e não o contrário. Isso aí fica aí de lição para você que gosta de ficar aí falando de FIP. Nem tudo é regra, tá? Outro ponto negativo do Prisma é que ele é um carro pouco equipado, tá? Ele tem muitos opcionais, mas ele não vem com muitos itens de série. Se você colocar 2 Prisma LT, igual esse aqui, 1.0, lado a lado, dificilmente os dois vão ser idênticos em termos daquilo que eles têm de equipamentos, porque tem muitos opcionais. Esse aqui, por exemplo, não veio com kit multimídia original de fábrica. O multimídia dele é colocado, tá vendo lá? Pessoa que comprou ele zero, ou o antigo dono que colocou esse multimídia. Ele não tem comando de som no volante, ele não tem roda de liga leve, ele não tem computador de bordo, ele não tem vidro elétrico atrás. Porém, vários outros LT tem, entendeu? Às vezes tem o vidro elétrico, por exemplo, mas não tem multimídia. Ou às vezes tem a multimídia, mas não tem o vidro elétrico atrás. Às vezes tem a roda de liga leve, mas não tem computador de bordo. Enfim, eu acho isso um ponto negativo, porque se comparar, por exemplo, com o HB20, o HB20, ele na versão Comfort, que é de entrada, ele já vem com comando no volante, vem com
com mais mimos, né, do que esse aqui. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de ponto positivo. O que faz esse carro um dos carros mais vendidos do Brasil, um carro tão valorizado como ele é no mercado e etc. Primeiro ponto positivo desse carro aqui: mecânica e manutenção. Mecânica resistente, simples, robusta, não dá problema fácil. Manutenção simples e barata, tá? Tanto peças quanto mão de obra. A não ser que seja uma manutenção corretiva, conforme eu sempre digo. Manutenção corretiva, que é quando o carro quebra alguma coisa, não tem esse carro que é barato. Qualquer manutenção corretiva de qualquer carro vai ser caro mesmo, não tem jeito. Agora, manutenção preventiva, que é as manutenções pré-agendadas que você tem que estar fazendo periodicamente, esse carro aqui é ridiculamente barato. Tudo nele é barato. Basta você comprar um de um dono cuidadoso, de um dono zeloso, que você não vai ter dor de cabeça. Segundo ponto positivo do Prisma 1.0 LT 2015: economia de combustível. Eu peguei esse carro em Goiânia, viajei 240 km até aqui na minha cidade, e ele fez na gasolina na rodovia uma velocidade média aí de 100 a 110 km por hora no caminho todo. Ele fez 15 km por litro na rodovia, tá? Para um carro sedã é uma média excelente. Outro ponto positivo do Prisma: posição de pilotagem, tá? E eu vou colocar nesse mesmo ponto positivo o fato de ser um carro que tem um painel bonito. O painel dele é amplo, tá vendo? Não é curtinho. O painel de controle dele aqui, onde fica a multimídia, aqui o console, é mais embaixo. Te dá uma sensação assim de domínio, de controle. E não é um carro que tem o banco baixo. O banco dele é bom, é confortável, tem uma boa posição, uma boa pegada aqui. Enfim, isso já me chamou a atenção na época que ele foi lançado. 10 anos atrás eu lembro que isso foi um comentário que eu fiz lá na concessionária quando eu fui no lançamento desse carro aqui, do Onix. Outro ponto positivo do Prisma, que é meio óbvio se tratando de um sedã: espaço interno. É um carro que tem um bom espaço interno. Se você tem uma família aí, você vai levar direto aí 4 pessoas, até mesmo 5 pessoas, a não ser que sejam pessoas com estaturas muito avantajadas, né? Para sua família aí, uma família normal aí de 2, 3 crianças, mais 2 adultos, vai atender você bem, tá? Não vai deixar a desejar. O porta-malas dele também é bom. Não é uma reclamação que você vai ter o espaço desse carro, com toda certeza. Outro ponto positivo do Prisma, que é um carro bom de revenda, um carro com boa procura, um carro que, se você tiver um bem conservado, com um preço justo, a quilometragem justa, você não demora nada para vender um carro desse, tá? Esse carro que vende rapidinho. Outro ponto positivo do Prisma 1.0: é um carro que tem uma suspensão muito boa. Esse carro aqui, com a suspensão em dia, bem revisadinha, ele absorve bem os impactos do asfalto, tá? Claro que você não vai comparar um carro desse aqui com um carro de luxo, você não vai comparar um carro desse aqui com um carro acima da categoria dele. Mas se você comparar ele com um carro da categoria dele, né, os seus concorrentes diretos, ele é melhor do que muitos deles, tá? Considerações finais. E aí, eu recomendo esse carro? É um carro que vale a pena você comprar hoje em dia? Com certeza vale a pena você comprar um carro desse, tá? Por mais que na hora de comprar você vai ver que não é um carro barato, é um carro valorizado, ele oferece tudo aquilo que ele se propõe a oferecer. Esse aqui, na versão 1.0, ele foi feito para ser um carro econômico, simples de manter e ter tudo aquilo que um sedã tem, que é o espaço, que é, né, o tamanho do porta-mala, né, aquela questão de você poder levar a sua família sem maiores problemas. E ele cumpre muito bem isso. Tudo isso sendo uma manutenção simples e barata, tá? Em uma época onde 90% dos carros oferecidos são 3 cilindros, para quem não gosta, para quem tem medo, para quem tem alguma insegurança com motores 3 cilindros, esse carro aqui é a melhor escolha, tá? Temos o Etios, temos o Voyage e tudo, mas esses carros são ultrapassados, tá? O Prisma LT da primeira geração, que é esse aqui, apesar de já ter uns 10 anos aí de idade, né, de lançamento, ele ainda é um carro mais atual do que Voyage e Etios, por exemplo, tá? Se você estiver pensando em comprar um carro desse, pode comprar sem medo, desde que você acerte a mão na compra. Eu sempre falo isso. Você tem que acertar a mão na compra. Não é porque o carro é bom que você vai comprar qualquer um. Porque o carro usado, ele depende do dono. Se você comprar de um dono relaxado, você vai ter dor de cabeça e depois você vai falar que o carro não presta. Mas não é. Você tem que prestar atenção de quem você compra. Muitas pessoas não dão atenção a isso, mas é a questão mais importante na hora de comprar um carro usado.
E você, o que você acha desse carro? Você já teve alguma experiência com esse carro? Você é dono, ex-dono? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Todas as opiniões aqui são muito bem-vindas. Agradeço a sua participação. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vídeos desse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, para que mais vídeos como este continuem sendo feitos para te ajudar a escolher a melhor opção na hora da compra. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.